Bom dia, caros irmãos, caras irmãs da paróquia de Nossa Senhora de Montes Claros e São José de Anchieta, queridas famílias, principalmente as que passam por sofrimentos atualmente, queridas comunidades urbanas e rurais, demais irmãos espalhados por outras partes do Brasil e fora do Brasil. O Evangelho de hoje é Mateus 16, 13 a 19, na festa, na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Depois vocês podem conferir na sua Bíblia, Mateus 16, 13 a 19. Hoje comemoramos a solenidade dos dois apóstolos Pedro e Paulo, duas colunas da igreja que Jesus escolheu para estar à frente da sua igreja. Paulo, apóstolo dos gentios, que foi fundando comunidades em outras partes do mundo, e Pedro, mais apóstolo dos judeus, e que também os dois terminam suas vidas em Roma, dando testemunho de Jesus. Celebrar a memória dos discípulos é recordar sua caminhada de fé e pensar no nosso processo de seguimento de Jesus. Os dois principais apóstolos da comunidade primitiva são recordados em uma solenidade que nos convida ao compromisso de fé e missão. Paulo se dedicou à missão entre os pagãos, não conviveu com Jesus terreno, nem fez parte dos primeiros seguidores da Galileia. Sua experiência de encontro com Cristo aconteceu no caminho de Damasco, conforme lemos em Atos 9, 1 a 22. Paulo deixa de ser um perseguidor dos cristãos para se tornar um proclamador do Evangelho, provado nas tribulações decorrentes dessa causa e martirizado por testemunhar a fé em Jesus até o fim da vida. Simão, depois chamado por Pedro, por Jesus, foi convidado para compor o grupo de primeiros discípulos. Acostumado com o ofício de pescador no mar da Galileia, encanta-se com a pregação do missionário Galileu que por ali passava anunciando uma boa nova. Marcos 1, 16 a 20. Ele acompanha Jesus, conhece-o mais profundamente, aprende seus ensinamentos e é constituído como uma pedra. Pedro, pedra, isto é, como uma rocha para confirmar os irmãos na fé. Mateus 16, 18. No entanto, não esconde a sua fragilidade ao negar Jesus diante das ameaças. Marcos 14, 66 e 72. É também um pedregulho vulnerável que vai ser fortificado por Jesus. Cada qual, por seu próprio caminho, com sua história particular, é chamado igualmente ao seguimento de Jesus. As diferenças não nos fazem divergentes ou excludentes, mas colaboram para nos completarmos mutuamente e nos enriquecermos com os dons uns dos outros. Celebrar a solenidade desse domingo nos insere na dinâmica do discipulado, tal como foi vivido por esses dois evangelizadores da nossa fé. Então Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos nessa grande viagem para Jerusalém, onde no final dela ele vai entregar a sua vida por nós. Quem dizem os outros que sou eu? Um dos profetas. Quem dizem vocês, os discípulos, os apóstolos que já estavam ali unidos com Jesus há mais tempo? E Simão Pedro vai ser um porta-voz do grupo. Tu és o Messias, o Filho de Deus.
Mateus 16:16. Então eles reconhecem Jesus, o esperado pelo povo de Israel, o Messias, o enviado de Deus, alguém que veio para fazer essa libertação plena e total do pecado pessoal, social, para viver a liberdade dos filhos de Deus, dos irmãos de Jesus, formando a sua igreja, o seu povo. A resposta causa admiração em Jesus. Pedro é bem-aventurado por reconhecer algo tão valioso para o novo segmento em que o grupo se empenhava. No entanto, esse entendimento tem origem em Deus, na luz de Deus. Não é esforço da inteligência humana. Não foram a carne e o sangue que revelaram isso a Pedro. Por conseguinte, Jesus confere nova identidade àquele companheiro. Pedro é designado como pedra, rocha, representando o compromisso de manter-se firme e confirmar os outros do grupo na fé professada, depois de ter também a sua fé confirmada. Para isso, Pedro recebe as chaves do reino dos céus e o poder de ligar e desligar as coisas dos céus e da terra. A referência quer explicitar a missão da Igreja de refletir o mistério do reino anunciado por Cristo. O que for de acordo com o que está nos céus deve ser também na terra e vice-versa. A Igreja se constituiu a partir daqueles primeiros discípulos e foi se ampliando pelos séculos até nossos tempos. Atualmente, formamos a comunidade que segue o caminho de Jesus e ouve a palavra de Deus com a mesma negação. O que você diz que eu sou? Unidos aos apóstolos Pedro e Paulo e a tradição da Igreja, renovamos aqui também a nossa profissão de fé em Jesus. Ao reconhecermos quem Ele é, ouvimos também quem somos para Ele, nossa importância para a edificação da Igreja, sacramento do Reino de Deus no mundo. Por causa desta solenidade, recordamos hoje o dia do Papa, quando iniciou seu pontificado em um gesto memorável. O Papa Francisco pediu que todos rezassem por ele. A oração nos une em um mistério de comunhão, de amor com Deus e uns com os outros. Assim formamos a Igreja que segue a Jesus, professa a fé e se mantém em oração e comunhão até a plenitude do reino. E hoje existe a coleta do óbolo de São Pedro para o Papa ajudar todos aqueles que mais precisam no mundo. Abençoe a todos vocês, esse Deus que nos ama muito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.